Paz interior em tempos de crise. Você pode dizer isso para o seu irmão que está do seu lado? Paz interior em tempos de crise. Amados, nós temos que entender que a forma de Deus trabalhar, ela é totalmente diferente da forma nossa. A forma de Deus agir, o plano de Deus é totalmente diferente dos nossos planos, da nossa forma, da nossa maneira. Quando tudo está um caos, o Senhor manifesta a sua glória e traz à existência um paraíso. Quando tudo está destruído, quando tudo está em trevas, o Senhor cria luz, o Senhor forma todas as coisas. Quem diria, meu amado, que de um deserto Deus prepararia o povo para entrar na terra prometida? De um deserto o Senhor lapidaria cada um, trabalharia em cada um. Quem diria que subindo o monte do sacrifício Deus iria prover o cordeiro para Abraão não imolar Isaque? Quem diria, meu amado, que da casa de Potifar e da prisão o Senhor transformaria José num grande governador para governar a terra? Para cumprir os sonhos de Deus, nós precisamos estar dispostos a viver a sua vontade. E viver a vontade de Deus nem sempre é a nossa vontade. Muitas vezes nós tentamos, nós relutamos, muitas vezes não entendemos. Mas Senhor, por que desta situação? Por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor permitiu aquilo? Mas Senhor, essa prova financeira de novo. Essa crise conjugal novamente, e quantas situações nós não entendemos. Deus está no controle e Deus está trabalhando. Descansa o teu coração, porque Deus está trabalhando ao teu favor. Descansa o teu coração, porque o Senhor está contigo. Descansa o teu coração, porque Deus não perde o controle da situação, e Ele sabe o que você está passando, mas Ele te diz que toda essa situação é para contribuir para a glória que há de ser revelada, é para contribuir para a posição que Ele tem a te colocar, é para contribuir pela posição elevada que Ele vai te levar. Para dizermos, eis-me aqui, Senhor, precisamos estar dispostos a passar pelo vale, precisamos estar dispostos a passar pela dificuldade, precisamos estar dispostos, o eis-me aqui também pela luta, pelo deserto, o eis-me aqui também para toda e qualquer vontade de Deus. Meu amado, é Deus que proporciona situações para que possa nos ensinar, para que possa nos lapidar. Deus tem uma Canaã para cada um que está aqui, mas primeiro você tem que atravessar um deserto. É no deserto que você vai provar do maná do Senhor diário, a provisão diária do Senhor. É no deserto que Deus vai mandar codornizes. É no deserto, meu amado, que vem a coluna de fogo, vem a nuvem para aliviar de todo o sol escaldante. É no tempo de deserto que você sobe ao monte para buscar a voz do Senhor, e é no deserto que Deus fala, é no deserto que Deus se manifesta, e é no deserto que você sobe para estar na presença do Senhor no cume do monte. A forma de Deus trabalhar não é a nossa. Ser vendido pelos seus irmãos e sair fugido por uma mulher, a mulher de Potifar, meu amado, nada levou, perdeu todas as coisas novamente. Estar na cadeia, jamais nós iríamos dizer, isso está contribuindo para o caráter de José, isso está contribuindo para o Senhor trabalhar para a posição que Ele tem, isso está contribuindo para poder liderar sobre a terra, para poder governar, não somente sobre os seus irmãos e sobre os seus pais, seus familiares, mas sobre toda a terra. Deus sabe como trabalhar na sua vida, Deus sabe como trabalhar uma situação, e Deus sabe em que esta situação está contribuindo para a tua vida. O diabo não sabia que a cruz era um instrumento de Deus para consumar a vitória total sobre o pecado. O diabo não sabia, meu amado, que a cruz era necessária na vida de Jesus. Se o diabo soubesse disso, seria a última coisa que ele iria fazer, era contribuir para que Jesus fosse morto em morte de cruz.
um instrumento de tortura, um instrumento de morte. E quando Jesus morreu, meu amado, o diabo fez festa no inferno, mas a festa durou por um pequeno momento. O diabo pode ter uma vitória parcial, mas nunca terá uma vitória total na sua vida, porque a vitória total Cristo cravou na cruz do Calvário, e nada e ninguém pode tirar esta vitória da sua vida, meu amado. Durou um pouco, pequeno momento de tempo, e de repente logo Satanás ouviu os passos de Jesus entrando com autoridade, as pisadas que estremeciam o inferno. Jesus, pisando com poder e autoridade, tomou as chaves das mãos do diabo, tomou as chaves da morte e da vida e consumou a salvação. Venceu o último inimigo, a morte. A morte não pôde detê-lo, porque não tinha pecados. A morte não pôde detê-lo, porque nele não foi encontrada falhas nenhuma. Então ele ressuscitou, venceu a morte e te fez mais do que vencedor. Agora, a tempestade que se abateu sobre os discípulos no mar da Galileia foi terrível, mas na verdade ela não foi a mais difícil para que eles pudessem encarar. A pior de todas as situações foi quando Jesus estava para ser preso. Sobreveio alguns dias antes. Diante dessa realidade, todos fugiram, todos saíram. Jesus sabia, meu amado, que eles não iriam suportar tamanha perseguição. Jesus sabia que eles iriam fugir. Jesus sabia, meu amado, que eles iriam negar, que eles iriam se esconder. Jesus sabia, meu amado, de todas estas coisas. Então, nesse exato momento, Jesus dá uma instrução para os seus discípulos. Nesse exato momento, Jesus dá uma aula, mesmo no tempo de dor, no tempo de crise, mesmo no tempo em que ele sabia que seria traído, ele fortalece o ânimo dos seus discípulos. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16, verso 32. Uma versão atualizada nos diz o seguinte: eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua própria casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Jesus sabia que cada um iria para a sua casa. Jesus sabia que na hora em que ele foi preso para ser crucificado, para ser condenado, para ser julgado, nenhum discípulo sequer ficaria com ele. Mas mesmo assim, Jesus fortaleceu os discípulos. Mesmo assim, Jesus renovou os ânimos. Jesus deu uma palavra a cada um dos seus discípulos. E estas palavras, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E esta palavra do Senhor é para a tua vida nos dias de hoje. A mesma palavra Jesus ainda te diz nesta noite: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Você pode passar pelo deserto, você pode passar pela perseguição, você pode passar pelo vale, você pode passar pela afronta, você pode passar pelas adversidades, mas tenha bom ânimo, meu amado. Não desanima agora, não esmurece agora, não fraqueja agora. O Senhor te chamou e o Senhor conta contigo. O Senhor te chamou e o Senhor te diz: tem bom ânimo, eu venci para vos fazer mais que vencedores. Jesus sabia que quando viesse a perseguição para prendê-los, eles iriam deixá-lo a sós. Eles iriam se dispersar e ia fugir cada um para a sua casa. Jesus sabia, meu amado, que assim que ele fosse crucificado, eles voltariam a pescar, eles estariam desiludidos, frustrados da vida, mas mesmo assim, Jesus voltaria a reunir-se com eles. Mesmo assim, Jesus iria chamá-los novamente. Iriam passar por aflições, iriam passar por culpa, por condenações, por frustrações, por não ter ajudado o Mestre, por não ter socorrido o Mestre na hora em que ele mais precisou
nós falhamos. Na hora em que Ele mais precisou, nós corremos cada um para um lado. Jesus sabia que isso ia trazer aflição entre eles, mas Jesus lhes daria a paz. Mesmo num tempo de crise, Jesus quer te dar paz. Mesmo num tempo de aflição, Jesus quer te dar paz. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim, diz o Senhor. Com muita mansidão, Ele aqui reforçava algo que Ele já havia ensinado. Ele aqui reforçava algo que Ele já havia dito anteriormente. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Meu amado, embora Ele soubesse que os discípulos passariam por um duro teste, e que nesse teste fracassariam, Ele complementa a sua mensagem dizendo para eles: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, não temas, não temas. Jesus sabe da tua fraqueza, Jesus sabe do teu fracasso, Jesus sabe do teu pecado, Jesus sabe dos teus erros, Jesus sabe das suas falhas, mas mesmo assim Ele te diz nessa noite: eu conto contigo. Foi você que eu chamei, foi você que eu escolhi, foi você que eu separei. Mesmo com todas as suas falhas, Ele te ama. Mesmo com todas as seus fracassos, todas as suas frustrações, Ele escolheu você e Ele conta com você. Ele escolheu você para pregar, Ele escolheu você para anunciar a sua palavra, Ele escolheu você, meu amado, e Ele não abre mão de você, ainda que você tenha se decepcionado, tenha se frustrado, tenha negado o nome do Senhor com as suas atitudes. É você que o Senhor chamou. Ah, meu amado, olhamos para este contexto. Os discípulos, logo depois da morte, da crucificação, voltaram a pescar, e Jesus vem sobre eles e manda lançar a rede novamente. Eles desfrutam de uma pesca gloriosa, de uma pesca abundante, e ali ainda não sabiam que era Jesus. Meu amado, quantas vezes o Senhor está contigo e você não sabe que é Ele? Quantas vezes o Senhor te manda fazer alguma coisa e você não sabe que é Ele? Quando olhamos para a vida do apóstolo Paulo, também foi uma vida marcada de perseguições, também foi uma vida marcada de problemas, dos quais ele falava usando termos bem penosos, mas carregados de esperança. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9, Paulo nos diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, em tudo somos perplexos, mas não desanimados, em tudo somos perseguidos, mas não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Meu amado, a vida de Paulo foi uma vida não muito tranquila, mas foi a vida que Deus escolheu para Paulo, foi o chamado que Deus separou para Paulo. E meu amado, nós vemos que Paulo entendeu o plano de Deus, e Paulo entendeu que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e servem a Deus. Aceitando esta vida, o apóstolo Paulo aprendeu muito mais sobre uma paz interior em tempos de crise, sobre uma paz que excede a todo entendimento. O fato é, meu amado, que ele aprendeu com as condições que ele passava, ele aprendeu com a maneira de viver, ele aprendeu, meu amado, talvez a situação que ele passasse não fosse aquilo que ele gostaria, aquilo que ele desejaria, mas, meu amado, ele aprendeu a passar pelo vale, aprendeu a passar pela dificuldade, aprendeu a passar pelas provas, aprendeu em toda maneira de viver, e foi bem-sucedido em toda a sua carreira. A paz que Paulo viveu não era a que se tem quando tudo está sob controle, mas a paz que Paulo teve foi uma paz em meio ao temporal, uma paz em meio à perseguição, uma paz em meio à calúnia, uma paz em meio à tribulação, uma paz, meu amado, em meio à guerra. Paulo aprendeu a ter paciência, Paulo aprendeu a ter perseverança. Paulo, meu amado, teve uma experiência gloriosa com o Senhor Jesus Cristo, que entendeu que nada e ninguém me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Meu amado, nem a morte, nem a vida, nem angústia, nem perigo, nem espada, nem qualquer outra criatura. Paulo entendeu, ele tinha uma convicção de salvação, e é essa convicção que falta na igreja dos dias de hoje. Quantas pessoas negando Jesus por tão pouco?
Quantas pessoas abandonando o chamado, abandonando o ministério, por causa disso, daquilo outro. Meu amado, aquele que te chamou, Ele não muda. Aquele que te chamou, Ele não muda a sua palavra, Ele não muda a sua promessa. Ele cumpre, meu amado, aquilo que Ele te prometeu. Ainda que você venha ser perseguido, saiba que você nunca será desamparado. Ainda que você venha estar abatido, saiba que você nunca pode ser destruído, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Paulo aprendeu a ter paz em meio ao temporal, aprendeu a ter paz em meio à guerra. Meu amado, talvez a luta e o sofrimento que você tem passado tem te desanimado. Talvez a luta que você tem passado, você acha que você não está aprendendo nada, você acha que Deus perdeu o controle, que você está perdendo tempo na sua vida. Meu amado, é isto que Deus está usando para te levar à posição que Ele te prometeu. É essa situação que Deus está usando para te colocar na posição que Ele te quer. Não é o homem que vai te ensinar, mas é a situação que Deus preparou na sua vida. Deus sabe como trabalhar, Deus sabe como lapidar o seu caráter, Deus sabe como contribuir para que a unção dEle venha sobre a sua vida e manifeste na sua vida. Precisamos aprender a receber essa paz em tempo de guerra. Precisamos receber a paz que só o Senhor pode dar, a paz que invade os nossos corações. Paulo entendeu isso, meu amado, e a paz era uma questão de prioridade máxima na vida de Paulo. Paulo ensinou, meu amado, que todos devem se esforçar diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz que o Senhor nos chamou. Paulo também afirmou, meu amado, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Paulo também afirmou, meu amado, Deus não é Deus de confusão, mas Deus é Deus de paz. Também dizia, meu amado, seja a paz o árbitro em vossos corações, seja a paz o árbitro na tua vida. E em Tessalonicense, Paulo escreveu abençoando e dizendo: ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. Você está vivendo momentos de crise? Deus tem paz para você. Você está vivendo momentos de dificuldade? Deus quer te dar uma paz para resolver os problemas. Deus quer te dar uma paz para resolver a situação. Deus quer te dar uma paz, porque quando você está em aflição, quando você está em angústia, você não tem estratégia, você não sabe o que fazer, você perde a cabeça. Mas quando a paz do Senhor vem, a capacitação para resolver essa situação vem com ela. Meu amado, Deus é um Deus de paz e quer derramar essa paz sobre você nessa noite. Todavia, no livro de Filipenses, quando Paulo fala do mais elevado nível de paz que possa existir, Paulo declara: a paz de Deus, que excede a todo entendimento humano. Meu amado, uma paz que o mundo não pode explicar, uma paz que mesmo em tempo de guerra, você está em paz. Mesmo em tempo de aflição você tem paz, mesmo em tempo de dívida, dificuldade, mesmo em tempo de crise, mesmo em tempo de pressão, Deus tem paz para o seu coração. Deus tem paz para o seu coração. É a paz que guarda o nosso coração, é a paz que guarda a nossa mente quando estamos enfrentando problemas, quando estamos enfrentando dificuldades, adversidades. Humanamente falando, não temos condições de estarmos tranquilos nessa situação, mas Deus tem paz a despeito da adversidade. Ele quer colocar uma paz no seu coração nessa noite. O mais impressionante de tudo isso é que Paulo se achava encerrado numa prisão romana, quando escreve essa mensagem. Obviamente, meu amado, a prisão não era o local onde ele poderia estar em paz, mas servo de Deus tem paz em todas as situações. Ele tinha propriedade para dizer sobre essa paz.
Exatamente esse fato que confere uma forte credibilidade na vida do apóstolo Paulo para discorrer sobre o assunto de paz em tempo de crise, o assunto de paz em tempo de adversidade, um momento de paz em meio à guerra. Meu amado, tendo em vista a paz que Paulo experimentou nos momentos mais angustiosos da sua vida, nós também podemos desfrutar de paz na hora difícil, no momento de dificuldade. Deus tem paz ao seu coração. Abra comigo Filipenses capítulo 4. Filipenses 4. Filipenses capítulo 4, verso 4. Vamos lê-lo de 4 a 9. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E também o que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Essa passagem, na verdade, é uma receita de paz. Uma receita para termos paz em momento de crise, em momento de guerra. Uma receita elaborada por Deus. A receita é bastante simples e sucinta, mas fortemente inspirativa. Apesar de ser um texto de fácil compreensão, meu amado, nem sempre é fácil seguir as instruções de paz em momento difícil. Se praticarmos o que está escrito, teremos o cumprimento das duas promessas aqui. A paz de Deus guardará, a paz de Deus estará contigo, a paz de Deus estará conosco. Meu amado, quantos estão vivendo um momento de ansiedade, vivendo ansiosos, vivendo nervosos, diante de dificuldades, de crises, de situações que têm passado? A ansiedade é um dos males do século. A doença, meu amado, tem sido gerada por causa da ansiedade. Quantos males têm sido gerados por causa da ansiedade? Porque não conseguem ter paz em momento de crise, não conseguem ter paz em momento de dívida, em momento de dificuldade, em momento de aflição. Quantos lares não conseguem viver paz no lar? Quantas pessoas não têm paz no relacionamento? Não têm paz diante das dívidas? Não têm paz diante das pressões que têm vivido? Das preocupações? Das situações ou dos desertos que têm passado? Você pode estar passando pelo deserto. Deus tem o esconderijo do Altíssimo nesse deserto. Refúgie-se nesse esconderijo do Altíssimo. Esteja nesse esconderijo do Altíssimo, debaixo da sombra do Onipotente. Mesmo no deserto, Ele tem um refúgio de paz para a sua vida. Todas as coisas contribuem para o bem dos que amam e servem a Deus, meu amado. Então coloca a paz no seu coração. Deixa Deus assumir o controle dessa situação. Deixa Deus assumir a direção desta situação. Meu amado, você tem que tomar uma decisão. Não sabe, tem duas opções à sua frente. É a paz que tem que ser o árbitro no teu coração. Qual situação que te traz paz? Qual decisão que te traz paz? A vontade de Deus vai se manifestar quando trouxer paz no seu coração, quando a paz de Deus invadir o seu coração. Por isso que a paz tem que ser o árbitro nas nossas vidas, a paz tem que ser o árbitro no nosso coração, mesmo na luta, mesmo na aflição, mesmo na crise, mesmo na tempestade. Deus tem um lugar de paz para você. E uma paz que excede a todo entendimento humano. Essa paz só pode ter, em primeiro lugar, aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida.
Se você ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o primeiro passo para receber a paz em tempo de crise é receber Jesus como Senhor e Salvador. O primeiro passo para ter paz em meio à adversidade é deixar Jesus ser Senhor em todas as situações. Abaixe sua fronte agora. Talvez você entrou neste lugar desesperado, se afastou dos caminhos do Senhor e hoje não consegue ter paz. Toda situação está em guerra, em desespero, em aflição, em pressão. O Senhor me fala de vidas aqui que têm vivido pressão no lar, pressão na vida profissional, pressão nas finanças, pressão no relacionamento. E você tem perdido a paz, não tem conseguido ficar em paz, e com isso você perde o sono, tem vivido noites de insônia, tem vivido sofrimento, tem estado em desespero, em angústia. Hoje Deus quer resgatar a paz no seu coração. Hoje Deus quer invadir o teu coração com paz. Porque enquanto a paz não entrar no teu coração, você não vai conseguir tomar uma decisão. Enquanto você não tiver com seu coração em paz, você não vai tomar a decisão certa. Você não vai ver a estratégia de Deus. Você pode estar vivendo um momento de luta, de tempestade, de aflição. O Senhor te diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Momento de pressão, momento de tensão que você tem vivido, que tem tirado o teu sono, tem te dado ansiedade e tem te trazido consequências terríveis. Deus hoje quer colocar paz. O primeiro convite que eu quero fazer é para você que ainda não tem Jesus como Senhor, ou você que se afastou dos caminhos do Senhor, você que se desviou dos caminhos do Senhor, e o mundo hoje te pressiona e você não tem paz. Você que quer dar um passo para Jesus e dizer: Jesus, eu te recebo porque eu necessito dessa paz em tempo de crise. Você está vivendo um momento de aflição, de angústia. Deus quer invadir com paz. Você tem lutado e relutado. É como se estivesse dando murro em ponta de faca, só se machucando. Hoje Deus quer invadir o seu coração com paz. Talvez você se frustrou, se decepcionou e se afastou dos caminhos do Senhor. Os discípulos estavam frustrados, decepcionados, se afastaram. Pedro se levanta e fala: eu vou é pescar. Lança a rede a noite toda, nenhum peixe sequer consegue pescar, porque não tinha paz no seu coração. E agora eu quero falar com você que já tem Jesus como Senhor, mas as pressões e as tempestades dessa vida têm te angustiado. As pressões e as tempestades que você tem vivido têm te esmurecido e você tem perdido a paz. Você tem perdido a segurança, a confiança. Hoje Deus quer renovar essa paz. Você que já tem